Estamos diante do início da censura, da perseguição e da criminalização de determinadas expressões artísticas. Mas onde isso está acontecendo? Nos Estados Unidos de Donald Trump? Em outras regiões? Na China comunista? Não. Na Araraquara do senhor Rafael De Angeli. Porque um projeto de lei do presidente da Câmara se disfarça até de boas intenções, mas na prática começa a estabelecer parâmetros para as expressões artísticas. Pelo menos é a minha opinião. Nós vamos aí discutir isso aqui no nosso conjunto de jornalistas. O projeto diz o seguinte, olha, proíbe a administração pública municipal de contratar artistas, shows e eventos voltados ao público infanto-juvenil que contenham, durante a apresentação, qualquer forma de apologia ao crime organizado ou ao uso de drogas e da outras providências. Fecha aspas. O projeto é abusivo, primeiro porque está descrevendo algo que não se tem notícia de ter ocorrido. A prefeitura contratar um show com apologia ao crime organizado. Agora, se o filtro for rigoroso e desprovido de viés, que ele não é, porque ele está claramente focando o rap, o funk, possivelmente, se o filtro for rigoroso, pouca coisa vai escapar. Por exemplo, show sertanejo. É uma apologia ao uso do álcool indisfarçável. Cantada por gente de todas as idades, em canais de TV, emissoras de rádio, em todos os botecos, em todas as praças. Mesmo o sertanejo raiz, esse também não escapa desse filtro. Vou só citar a Cabocla Teresa, um clássico sertanejo, narra simplesmente a história de um homem que matou uma mulher ao descobrir uma traição. Feminicídio, no olhar de hoje. Mesmo o romântico repertório do Roberto Carlos alude ao sexo. Quando ele diz, vou cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, não sei se te informaram, mas não é de um homem num cavalo que ele está falando, não é? E mesmo as suas transgressões, quando ele disse que subiria a Rua Augusta a 120 por hora, 110, 120, 150, 200 quilômetros por hora. Então, como é que a prefeitura estabelece um filtro para não contratar artistas que fazem apologia a crime organizado e consumo de drogas? Se isso não é censura, criminalização de certa manifestação artística, eu não sei o que é. E repito, hein, o texto vem disfarçado de boas intenções porque era para proteger as nossas criancinhas. Me desculpe, mas se uma aberração dessa passar, Araraquara entrou nas trevas. Bom dia, Madalena. Bom dia, Luiz Antônio, bom dia, Ernesto, bom dia, Fernando, bom dia, Zé Roberto, bom dia, Gabi. Agora, eu gostaria de conversar com o presidente da Câmara para saber onde, em que lugar, com provas documentais e materiais, onde ele ouviu isso aqui em Araraquara. E quem contratou. Porque simplesmente lançar aos céus alguma coisa como ele lançou é muito vago, é muito superficial, é muito lacrador. Como se pousasse de bonzinho. Olha só como eu sou preocupado com as criancinhas. Agora, e quem contratou? O seu De Angeli, o senhor é ligado à Igreja Católica. E me parece que o seu chefe, o Papa Francisco, ele tem uma visão bem diferente da sua. Visão diferente de alguns padres, inclusive, que fica dando razão ao seu Donald Trump quando ele trata desumanamente, ou de uma forma desumana, aqueles imigrantes deportados. Tá bom? Então é mais ou menos isso que eu gostaria que o senhor nos explicasse. Onde é que o senhor viu aqui em Araraquara que houve, e com provas, né? Então, com provas. E quem contratou, né? Então eu gostaria, sinceramente,
que o senhor apresentasse. Agora tem razão, Luiz Antônio, né, Luiz Antônio? Se for analisar bem, nenhum sertanejo pode entrar aqui na cidade, porque é uma apologia à cerveja, ao sexo, uma coisa impressionante. Você quer que eu ponha algumas músicas aqui, dos cantores sertanejos, para o senhor ouvir? Então o senhor está simplesmente fazendo uma avaliação completamente equivocada, moralista, hipócrita. Hipócrita. Mas, senhor Rafael Ângeli, como nós somos muito democráticos, e esse prefeito que aí está não quer democracia porque ele foge de conversar com a gente, viu, senhor Lapena? O senhor tem muita coisa a dizer. O senhor fica aí chorando, só chora. Porque está pingando água aqui. O senhor não está trabalhando, o senhor está só fofocando. O senhor virou um fofoqueiro de primeira linha. Viu, senhor Lapena? Agora vem aí o presidente da Câmara que está ligado a ele, com essa narrativa idiota, imbecil. Mas eu vou dar a oportunidade do senhor falar. E por favor, né, Deângelo, não vem com essa frescura, não, eu só falo ao vivo, sabe? Nós estamos na modernidade, hoje o telefone, sabe? O senhor tem ocupações, não tem tempo de vir até aqui. Rapidamente o senhor pega o telefone e conversa com a gente, explique direitinho, mas com documentos. Com documentos. Porque já chega um vereador, Luiz Antônio, que humilha, que ofende moradores de bairros periféricos de Araraquara, rotulando-os todos de saqueadores. E eles querem que a gente fique quietinho. Chega de um secretário de governo, senhor Lapena, que é negacionista, que negou a vacina e que humilhou um funcionário público, e o senhor está caladinho, com a boca fechada. E ainda vai aí, sabe, querendo chorar, porque trabalha até agora, neca. É a nossa posição. Bom dia. Ernesto Pereira Lopes, que acompanha os bastidores da Câmara Municipal. Que situação é essa? Já deu para colher alguma coisa junto aos pares do Deângeli? Como é que esse projeto está sendo recebido na Câmara de Araraquara, Ernesto? Muito bom dia, Luiz Antônio. Bom dia a todos da mesa. Um bom dia especial para a nossa audiência. O projeto ele acabou de entrar para deliberação e ontem a sessão da Câmara foi muito tumultuada porque foi votada a 7ª versão da reestruturação da Prefeitura. O que é deliberação? Explica para a audiência. Então, um projeto, quando ele entra na Câmara, ele simplesmente pede-se a autorização para que ele comece a tramitar. O que significa? Vai para as várias comissões. Primeiro para saber se ele é constitucional, se ele não é. Vai, por exemplo, para a Comissão de Cultura para saber como isso vai impactar a cultura. É o diálogo que o Luiz Antônio está falando, que os pares vão conversar uns com os outros. Isso tem um certo tempo de maturação, geralmente não é muito longo, não passa de uma semana, no máximo 2. Mas não houve conversa sobre isso, Luiz Antônio, porque a sessão foi extremamente tumultuada. A gente sabe que nós temos um prefeito há quase 40 dias e Araraquara ainda não tinha conseguido reestruturar o seu novo organograma. A gente já vai falar sobre isso. Mas é por isso que não houve essa discussão sobre esse assunto. Mas dificilmente o projeto seria debatido ontem, porque deu entrada na casa. Então ele deu entrada e vai ser conversado. Alguém se antecipou? Ninguém se antecipou a esse respeito. Você leu o teor do projeto, Ernesto? O que você acha do projeto? Eu acho um projeto bobo, para usar um termo que foi usado na Câmara ontem, pelo seguinte: a arte, ela é ruptura. A função da arte é cutucar a sociedade. Me vieram à cabeça várias músicas que tocam no assunto droga e às vezes para fazer você refletir. É a famosa música do Eric Clapton, por exemplo, que ele de uma maneira muito irônica fala da cocaína como se fosse a solução de todos os problemas, e nas entrelinhas ele fez uma música antidroga. Quem não entende inglês e não entendeu a letra acha que ele está fazendo apologia. Cocaína, a música. Outra música, por exemplo, os Beatles não poderiam se apresentar aqui em Araraquara. Afinal de contas, eles criaram uma música chamada Lucy in the Sky with Diamonds, que fazia apologia ao LSD. Muita coisa foi criada sob o efeito dessa droga. Então eu acho que as pessoas têm que ser tratadas
como seres humanos pensantes e racionais. Você fazer a determinação antes é censura, não tem outro nome para isso. É óbvio que você tem que coibir os abusos. Teve o abuso, você chama o Conselho Tutelar, você leva à Justiça, chama o Ministério Público, processa a banda, faz o que... Ninguém tá com carta livre para ficar fazendo uma coisa que é crime. Apologia ao crime é crime também. Então, eu acho que é um projeto que não cabe, vai espantar um monte de gente. Outra música que me veio muito à cabeça lá, hoje é sexta-feira. Pô, o refrão é cerveja, 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 cerveja. Nós estamos falando de beber álcool. Você acha que cerveja é o quê? Guaraná? Então, não concordo com esse projeto. Eu acho que ele é inútil, ele ocupa a pauta da Câmara para uma coisa que não vai... Mas é a pauta moralista, né? Parece que tem uma ala política no Brasil que, quando se vê acuada por um bom debate, ela lança a mão de projetos moralistas para desviar a pauta. Projetos hipócritas. Projetos hipócritas. É assim que eu estou classificando, Zé Roberto, esse projeto do De Angeli. Se alguém discordar, pode ficar à vontade, mas apresente argumentos, né? Você tirou a palavra da minha boca agora, você me antecipou. Eu ia nesse sentido. Eu acho que isso é uma casca de banana que o De Angeli está jogando para ver quem escorrega. Por quê? Porque está um momento que o prefeito, o poder público não está conseguindo dialogar bem com a população, ele está acuado, vamos dizer assim. E o De Angeli é um ferrenho defensor desse governo, isso ele não nega, não estou nem falando se está errado ou se está certo. Então ele precisava lançar alguma coisa que agrupasse essa base. E aí vai para as pautas dos costumes. Foi mais ou menos o que aconteceu em Brasília, na hora da confusão lá que saiu a prisão do Braga Neto, a prisão do Mário Fernandes, eles puseram na CCJ o projeto do aborto. E aí uma parte da imprensa e a parte do pessoal da direita comprou essa ideia. Estamos falando do aborto, é lançar uma cortina de fumaça. E tem uma outra coisa que lá em São Paulo, uma vereadora, né, do MBL, Amanda Vettorazzo, ela lançou esse mesmo projeto, que não pode ter em São Paulo músicas, eventos, né, com apologia ao crime organizado. E deu uma grande polêmica, porque o rapper Oruan, ele é filho do Marcinho VP, que é um dos comandantes do Comando Vermelho. E ele foi citado por ela no projeto, uma música dele. E aí ele ameaçou ela nas redes sociais, enfim. Eu acho que ela conseguiu o que ela queria. Ela se pôs como defensora dos bons costumes e foi atacada, entre aspas, por alguém que, na visão dela, representa o crime organizado. E aí gerou um engajamento. Hoje ela está andando com seguranças, enfim, e está se falando muito isso em São Paulo. Então eu acho que o Rafael De Angeli entrou nessa esteira, pegou esse projeto, para mim é muito parecido, trouxe para Araraquara como uma cortina de fumaça. Eu sou crítico das músicas sertanejas que só estimulam a bebida... sabe, mulheres de tudo quanto é jeito, cavalas, né, como eles muitas vezes eles tratam, mas eu não vou censurar, sabe? Eu sou contra alguns rap que são bastante violentos, eu sou contra. Agora, eu não posso censurar. Ser contra é uma coisa, agora, censurar, colocar uma lei proibindo, não. Então, nós temos que educar as pessoas para gostar de coisas boas. Tá bom? Agora, se você acha que esse rap é bom para você, o problema é seu. Agora, o que nós podemos fazer? Agora, nós precisamos evitar qualquer tipo de censura. Viu, seu De Angeli? Eu gostaria que o senhor sentasse aqui e nos contasse onde o senhor se baseou para fazer uma lei moralista, hipócrita como essa, sinceramente. Fernando Ferreira. Você sabe, Luiz, que se a intenção do Rafael De Angeli é dizer com outras palavras ou com outras ações, nós estamos cortando totalmente as verbas para expressões artísticas e utiliza esse tipo de situação para isso, eu poderia até pensar em entender, embora não concorde, porque a gente já vê muitas vezes esse tipo de expressão. Agora eu fiquei imaginando o seguinte, vocês falaram de algumas músicas aqui, e eu fiquei pensando o seguinte, Gustavo Lima jamais viria para Araraquara também, né? Assim como ele, outros também que têm músicas que não teriam a menor condição de passar por esse crivo, que também, no meu modo de entender, é alguma coisa ligada à censura. E outra coisa, isso deixa no ar uma subjetividade perigosa.
E isso é muito ruim, e a gente não pode trabalhar dessa maneira. Se você está afim de isolar Araraquara culturalmente, no meu modo de entender, dá essa impressão, porque você pode pegar qualquer trecho de música e imaginar que está se falando em alguma coisa ali de forma subliminar. Isso é extremamente perigoso.